Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai aprender, pessoal, como analisar uma ação a fundo e a gente não fazer aquela cagada de fazer o quê? Comprar só simplesmente um ticker, comprar lá um númerozinho e esperar aquele númerozinho lá crescer e a ação valorizar para vender e especular. É realmente, pessoal, como se a gente estivesse comprando uma empresa. A gente está colocando nosso dinheiro lá dentro, então a gente precisa saber aonde a gente está colocando o nosso dinheiro. Se eu soubesse disso daqui antes, eu não teria perdido tudo há 6 anos atrás. Fica até o final aí, pessoal, que esse daqui é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz, tá bom? Beleza? Fica comigo aí. Compartilha minha tela para vocês verem todos os detalhes, tudo que a gente precisa analisar em um papel. Vou compartilhar minha tela, tá bom? Pessoal, eu entrei aqui no site aqui do Investidor 10 e eu achei muito interessante o jeito que eles conseguem fazer os filtros aqui. Eu achei muito bom, olhei vários sites, mas esse daqui eu achei interessante, tá? Então aqui você consegue, por exemplo, filtrar aqui as ações, os fundos imobiliários, aqui tem até a parte aqui, ó, internacional também, entendeu? Notícias, só que o nosso foco hoje é ações. Então, sempre quando a gente for analisar ações, essas ações elas têm vários indicadores, várias informações que a gente tem que estar analisando. Eu já falei lá em algum vídeo anterior aí, que é importante para a gente que está pensando em médio e longo prazo, a gente trabalhar com setores perenes. Mas não é apenas isso. Existem diversas empresas e a gente precisa analisar se aquela empresa é saudável, se aquela empresa está dando lucro, se aquela empresa ela é bem gerida. Então, aqui tem várias informações que saem nos relatórios também, lá no RI dessas empresas, mas aqui tem de uma maneira consolidada. Você pode também entrar no site da empresa e baixar o relatório, assim como nós fizemos com os fundos imobiliários, mas aqui eu achei mais rápido e bem mais prático, tá? Então aqui, olha só, quando a gente clica em ações, eu tenho aqui várias informações, setores, ranking de ações, ferramentas aqui, tudo. E aqui tem uma coisa que é muito interessante, consumo cíclico e consumo não cíclico. Consumo cíclico, pessoal, é aqueles que varia conforme os meses do ano. E consumo não cíclico é aquelas empresas que têm consumo ali sem ter picos de consumo. Então os resultados delas tecnicamente são mais ali lineares, entendeu? Lineares ou com crescimento, entendeu? Então, vou clicar aqui em setores em consumo não cíclico, tá bom? Tá? E aí aqui, olha só, eu consigo, através de todas as ações aqui que são de setores não cíclicos, eu consigo ver aqui, pesquisar por setores. Olha aqueles setores que eu falei para vocês que são perenes, né? Olha, tem água, saneamento, tem aqui bancos, tem energia elétrica, financeiros, materiais básicos, previdências e seguros, entre outros aí, tecnologia da informação, telecomunicações, né? Então vamos entrar aqui, por exemplo, em energia elétrica, né? Então aqui entrando em energia elétrica, eu consigo aqui clicar aqui por ranking. Então aqui tem várias informações, valor de mercado, PL, PVP, dividend yield, margem líquida, setor. E aí o que é esse monte de coisas? Que ainda tem muito mais do que vocês vão ver. Tá, vamos pesquisar aqui, por exemplo, por valor de mercado, né? Clicando aqui por valor de mercado, aqui veio do menor para o maior, vou voltar aqui do maior para o menor. Então, aqui tem essa Axia, CPF3, aqui tem várias empresas. Vou clicar aqui, por exemplo, ó, essa daqui, a CEMIG, que é uma empresa aqui que ela é bem conhecida. Então, tem aqui as informações aqui, a cotação dela, o quanto variou aqui nos últimos 12 meses, se caiu, se subiu. Tem o PL da empresa, o PVP, dividend yield.
E aqui tem todas as informações dela, tá? E aqui que a gente precisa analisar que são os indicadores fundamentalistas, entendeu? Por exemplo, dessa empresa. Você consegue fazer aqui de forma comparativas por setor, por subsetor ou por segmento. Então tem várias informações aqui, todos esses indicadores, tá? E aí você vai falar, pô, Emerson, esse monte de informação, como que eu leio isso, cara? O que é esse monte de coisa? Pessoal, mas tem que saber. Se eu soubesse analisar isso daqui antes, eu não teria comprado aqueles ativos naquela hora, os ativos que estavam extremamente endividados, com vários problemas, entenderam? Então, o que eu fiz aqui? Então, clicando aqui, olha só, a gente tem a CEMIG e tem esses vários indicadores. E para vocês não passarem pelo mesmo problema que eu tive, eu criei aqui um mapa mental explicando o que significa cada negocinho desse aqui, ó. De maneira simples, entendeu? Com comparativos aqui para o nosso dia a dia, com o nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, montei um mapa mental aqui. Então, aqui, ó, indicadores de ações. O que analisar antes de comprar? E como o nosso foco aqui é dividendos e setores perenes, isso daqui, quando eu falo isso daqui, é uma parte, pessoal. Ah, vou comprar uma ação da CEMIG, vou comprar uma ação do Itaú, do Banco do Brasil, independente da ação que seja, eu preciso analisar isso. Mas mesmo quando eu quero comprar ações mais arriscadas, eu tenho que olhar isso daqui e saber onde eu estou colocando meu dinheiro. Entendeu? Para não ter problema depois e sair reclamando, ah, eu perdi dinheiro na Bolsa de Valores é cassino. E não é. É um campo ali que dá para ganhar muito dinheiro, tem muitas oportunidades, mas você precisa saber analisar e lapidar, tá bom? Então, vamos lá. Então, indicadores aqui que a gente tem que analisar antes de comprar. Então, tem aqui, eu dividi aqui em três partes. Vamos lá. Então, tem aqui a parte 1, que é indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos de indicadores, tá? Quais são eles? O que ele explica? O que ele significa? E trazendo aqui para a nossa realidade, a realidade do dia a dia, um comparativo como se fosse com a nossa vida real. Beleza? Vamos lá. Então, indo aqui para o 1, pessoal, a gente está falando aqui primeiro aqui de indicadores de valuation. Então significa o que esse bendito valuation aqui? Indicadores de valuation significa o quanto o mercado está pagando pela empresa. E dentro dos indicadores de valuation, pessoal, eu tenho aqui alguns subindicadores, né? Que são o quê? O PL, que é o preço sobre lucro. O preço sobre lucro, pessoal, ele mostra aqui quantos anos levaria para o investidor recuperar o seu investimento com os lucros da empresa? Ou seja, quanto menos tempo, melhor. Quanto menos tempo for o PL da empresa, melhor, tá? E aí, uma analogia prática aqui. Uma analogia. Seria como eu pagar 10 mil por uma máquina que te dá mil reais aqui de lucro por ano. Ou seja, quanto tempo eu demoraria para recuperar esses 10 mil reais? 10 anos. Seria 10 anos para eu conseguir recuperar esse investimento. Então aqui na prática, um PL de 7 significa, aqui, mantendo o lucro atual da empresa, o investidor levaria 7 anos para ter o retorno que ele pagou ali inicialmente. Então a importância aqui deste indicador, se a ação está cara ou barata comparado ao lucro, beleza? Então esse é o PL. E o P sobre a receita, que é o PSR, significa o que, pessoal? Ele compara o preço da ação com a receita da empresa. Isso daqui é útil principalmente aqui para empresas que não estão tendo muito lucro ainda. Trazendo aqui para uma analogia do dia a dia, para a realidade do dia a dia, imagina que você tem uma empresa que fatura 1 milhão por ano. O mercado avalia ela em 500 mil.
o PSR dela seria meio. E aqui na prática mostra quantos investidores estão pagando por real de receita. E a importância desse indicador? Útil para empresas que ainda não dão lucro, como startups ou empresas de crescimento. Então são empresas ali que eu estou olhando, visando o crescimento dela, tá? Aí eu olho para esse indicador. Aí tem o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, que nós já vimos lá nos fundos imobiliários. Então ele compara aqui o valor de mercado com o valor contábil. Menor que 1, quando esse indicador ele está menor que 1 lá no relatório, pessoal, pode indicar que a ação está barata. Não é bom você olhar simplesmente só esse indicador. É importante olhar todos os indicadores, e eu tenho um comparativo para eu tomar a decisão se eu compro aquela ação ou não. E aqui trazendo para uma analogia, é como se você comprasse um carro por 30 mil, sendo que no documento ele vale 40. Então, aqui significa o quê? Que ele está tendo um PVP menos que 1, entendeu? Então ele está mais barato do que aqui no documento, que seria a tabela FIP, né? Então, o PVP abaixo de 1 pode indicar que a ação está barata em relação ao que a empresa tem de patrimônio. A importância disso ajuda a identificar oportunidades em empresas descontadas. Mas como eu falei, cuidado, pode ser um sinal que a empresa tem problemas também. Pode ser que muita gente não está comprando porque ela está tendo outros problemas. Então só o PVP não é suficiente, tá? Aí o EV sobre o EBITDA significa o quê, pessoal? O valor da empresa em relação ao lucro operacional. Ajuda a saber o quanto custaria comprar a empresa inteira, tá? É como saber quanto você pagaria por uma padaria, dando exemplo, com base no quanto ela lucra antes dos impostos e juros. Na prática, você compara o valor total da empresa, incluindo dívidas, com o EBITDA. Importância, usado para avaliar se a empresa está cara ou barata como um todo. Muito usado aqui, por exemplo, quando uma empresa compra outra, quando uma empresa se divide com outra. Então a gente está falando aqui de fusões e aquisições, tá? E aqui o EV sobre o EBIT é similar aqui ao anterior, mas com lucro depois das depreciações. Seria o mesmo conceito aqui, só que usando o EBIT, sem depreciação ou amortização. Útil quando a empresa tem muito gasto com ativos físicos, tá? Quando ela está comprando muitos ativos ali. Então esse daqui, pessoal, foi o primeiro indicador, que é o de valuation, ok? O segundo aqui, pessoal, é o indicador de rentabilidade. O quanto a empresa entrega, o quanto ela gera de retorno. Então aqui tem o primeiro de todos aí, que é o que a gente gosta, é o dividend yield. Então é a porcentagem do preço aqui da ação que foi pago em dividendos. Isso aqui é ideal aqui para nós aqui que queremos receber o quê? Renda passiva ali, dividendos ali todos os meses, né? Então trazendo aqui para a nossa realidade, seria comparando, né? Para quem não sabe ainda o que é um dividendo, né? Seria o quê? Seria como se você tivesse um imóvel, por exemplo, de 100 mil e que te paga 10 mil de aluguel por ano. Isso aqui seria um dividend yield de 10% ao ano. Você recebeu 10% do quanto o imóvel vale. Na prática, o dividend yield aqui mostra que a empresa está pagando bastante dividendos. Então é o lucro direto no bolso. A importância disso daqui é ótimo para quem quer viver de renda, mas tem que se verificar se isso é sustentável. Uma empresa, quando ela paga um dividend yield muito alto também, pessoal, pode indicar que ela não está reinvestindo na empresa para ela ter crescimento. Então, tudo é questão de equilíbrio. A gente precisa fazer toda essa analogia. Lógico que a gente quer dinheirinho ali no bolso no curto prazo, mas a gente precisa também pensar no longo prazo e no médio prazo se a empresa está investindo ou não para ela crescer, tá ok? O segundo aqui é o payout, pessoal, que é exatamente mais ou menos o que eu falei aqui anteriormente, a medição do quanto a empresa aqui ela distribui de dividendos aqui para os acionistas. Então, muito alto, quando o payout é muito alto, pode ser que o quê? Está tendo pouco reinvestimento. Então, se a empresa lucrou aqui 1 milhão e distribuiu 500 mil, o payout foi de 50%. Na prática aqui, mede o quanto de lucro a empresa distribuiu. O payout muito alto pode indicar que a empresa não está reinvestindo.
Então aqui equilíbrio é chave, nem tudo deve virar dividendo. Então reinvestir no negócio é sempre importante. Até porque hoje a gente vive num mundo globalizado que a concorrência vem e se você não está investindo em tecnologia, você não está investindo ali em conhecimento para os funcionários e você não está investindo no negócio, pode ser que você fique para trás no médio e longo prazo, tá ok? E aí tem o ROI aqui, o retorno sobre patrimônio, que é o lucro sobre o que os acionistas investiram. Então, acima de 15% é excelente, tá? Então, é como se você investisse 10% no próprio negócio e ele te dá 2.000 aqui por ano. Isso daqui dá um ROI de 20%. Na prática, mede o quanto lucro a empresa gera com dinheiros dos acionistas. Importância, um ROI alto, a empresa sabe multiplicar o dinheiro dos sócios, tá? Vou passar rápido esses daqui que é meio parecidos, né? O ROIC aqui significa o retorno sobre o capital investido. Mede o retorno do dinheiro investido no negócio. Isso aqui é importante para saber o que, pessoal? Se o capital ele é bem usado. Então eles têm que informar esse número para nós, tá? É como se você colocasse 10 mil no seu negócio, depois de pagar tudo, inclusive os impostos, as dívidas, sobrasse aqui 1.500 por ano. Então o ROIC aqui seria de 15%. Na prática, ele mede o lucro gerado sobre todo o dinheiro investido aqui na empresa. Capital próprio mais dívida. Importância, mostra se o negócio é eficiente com todos os recursos que usa. Melhor que o ROI para ver o desempenho real, tá? Porque ele pega aqui o capital próprio mais as dívidas. Então aqui está incluso, por exemplo, impostos e dívidas também. O ROA, que é o quê? O retorno sobre ativos. Mede quantos ativos geram de lucro. Então ele significa o quê? É como calcular o quanto um carro de 50 mil te rende por ano. Por exemplo, como Uber. Se você lucra 5 mil, pessoal, você está tendo um ROA aqui de 10%. Na prática, é o lucro dividido por todos os ativos da empresa. Importância, ele mede quanto a empresa ganha com o lucro que ela tem. Quanto maior, melhor, lógico, porque ele está rentabilizando mais, né? Aí o terceiro aqui, pessoal, são indicadores operacionais, tá? Então tem aqui a margem líquida, que é quanto sobra de lucro depois de todas as despesas. Então agora sim, depois de pagar tudo, inclusive impostos e dívidas, sobrou 1.500. Então a margem aqui é de 15%. Na prática, é o lucro final dividido pela receita. Importância, mostra o quanto realmente sobra no bolso da empresa, após todos os custos. Aí tem a margem bruta, que é quanto sobra aqui após os custos diretos, tipo de matéria-prima. Aí tem um exemplo aqui prático, pessoal. Imagina que você tem uma barraquinha de cachorro quente. Você vende 10 mil por mês e gasta 6 mil com pão, salsicha, etc. Enfim, com a matéria-prima ali para o seu carrinho de cachorro quente. Sobrou 4 mil, a tua margem bruta é 40%. Na prática, a receita é os custos indiretos aqui, tá? É a receita menos os custos indiretos, que é a matéria-prima. E aí fica o lucro bruto. Importância, mostra se o modelo de negócio é bom, se a margem é alta e se tem espaço para mais lucro, entendeu? A margem EBIT, o lucro antes de juros e impostos, dividido pela receita. Aí que voltando em cima aqui a questão da barraquinha, dos 4 mil que sobra, você ainda paga o aluguel, você paga funcionário e luz, sobraram 2 mil do lucro operacional. Na prática, lucro antes de juros e impostos. Reflete a eficiência do negócio, sem interferência de dívidas ou impostos, tá? A margem EBITDA, similar aqui ao EBIT, tá? Mas ele inclui a depreciação e amortização. Então, imagina que sua loja aqui você tem uma loja que fatura 100 mil por mês e sobra 25 mil aqui antes de pagar juros, impostos e depreciação. A margem EBITDA seria de 25%. Aqui na prática, o EBITDA dividido pela receita total, tá? Importância, é bom comparar empresas sem a interferência de impostos ou a estrutura aqui de capital, tá? Para a gente ter ali o valor mais real, tá? Ok? Giro de ativos, ele mede quanto de receita é gerada para cada real em ativos. Então, de novo aqui, se você tem aqui 100 mil em equipamentos e gera 200 mil de receita por ano, seu giro é 2 vezes. Na prática, é a receita total dividido por ativos totais.
A importância, quanto maior, mais eficiente a empresa é, tá? Em usar os seus bens aqui para gerar dinheiro. Então você está usando os seus bens muito bom aqui, se você está girando aqui ele 2 vezes, tá ok? Pelo menos. O LPA, que é o lucro por ação, é o lucro dividido pelo número de ações ali que estão distribuídas no mercado. É como você dividir o lucro de uma padaria com todos os sócios. Se a padaria lucra 100 mil e você tem 100 mil ações, cada ação lucrou R$1. Na prática, mostra quanto de lucro cada ação gerou. Ajuda a calcular aqui o PL e entender se os lucros estão crescendo ao longo do tempo. O VPA aqui, pessoal, é o valor patrimonial por ação, é o valor contábil por ação, né? É como você saber do patrimônio da empresa aqui quanto pertence a cada ação. Na prática, é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações. A importância disso é você usar ele junto com o PVP, que seria o preço sobre o valor patrimonial, para ver se a ação ela tá cara ou barata, tá bom? Vamos lá, que tá acabando. Aí aqui o 4, pessoal, é indicadores aqui de estrutura de capital, endividamento. Presta atenção nesse. Se eu conhecesse só esse indicador aqui, eu não teria perdido tudo lá 6 anos atrás. Dívida líquida aqui sobre o EBITDA. Médio quantos anos de EBITDA seriam necessários para pagar a dívida líquida? Menos que 3 anos, ainda ali é considerado ali, o mercado considera ainda que é saudável, tá? Então imagina que você tem uma dívida de 100 mil e uma renda anual de 50 mil. Você levaria 2 anos para quitar. Na prática, você mede quantos anos de lucro operacional, que seria o EBITDA, seriam necessários para pagar essas dívidas. Importância, até 3 anos aqui é considerável, tá? Logicamente, se a empresa não tiver, melhor ainda, tá? E a dívida líquida aqui, dividido pelo EBIT, a mesma ideia aqui do EBIT, tá? Mesma ideia aqui usando o EBIT. E seria como calcular quantos anos de lucro antes dos juros e impostos você precisaria para quitar todas as dívidas. Então, na prática, seria a dívida líquida dividido pelo EBIT. A importância mede a capacidade de pagamento da dívida com os lucros operacionais. Quanto menor, melhor. Aliás, dívida sempre quanto menor, melhor, né, pessoal? Dívida bruta dividido pelo patrimônio. O quanto a empresa tem de dívida em relação ao seu patrimônio aqui. Analogia aqui, né? Imagina que você tem um carro de 40 mil, mas deve 20 mil nele. Ou seja, metade do seu patrimônio é dívida. Na prática aqui, mostra quanto a empresa está realmente alavancada, ou seja, endividada. O nível saudável depende do setor, mas muito altos indicam risco. Muito alto indica risco. De novo, quanto menor a dívida, melhor, pessoal. Passivos dividido por ativos. O quanto dos ativos estão comprometidos com dívidas. Então, imagina que você tem 100 mil em bens aqui. Você tem casa, carro, dinheiro, mas você deve 60 mil. Então, esse índice aqui, pessoal, aqui de passivos dividido por ativos, o seu índice é 0,6. Na prática, mede quanto dos ativos estão comprometidos aqui com as suas obrigações. Mostra se a empresa tem folga ou aperto financeiro, entendeu? Liquidez corrente, capacidade de pagar as dívidas em curto prazo. Maior que 1 é o ideal. É como se você tivesse 2 mil aqui em caixa para pagar R$1.000 de contas aqui no mês. Tranquilo, né? Se a liquidez corrente é 2, significa que a empresa tem o dobro de dinheiro para cobrir aquelas dívidas ali no curto prazo. Então, abaixo de 1 é sinal de alerta. Pode faltar dinheiro no curto prazo aqui para pagar as dívidas e ela acaba sendo perigoso aí entrar com RJ, ou dar um calote, ou ter outros tipos de problemas, entendeu? Empréstimos, e aumentando dívidas, e tira daqui para pagar ali, entendeu? Complicado. E aí 5 aqui, indicadores de crescimento, né? Crescimento anual composto. Então o CAGR aqui, a receita aqui de 5 anos, pessoal, seria o crescimento médio anual da receita. Então aqui numa analogia simples, aqui, imagina que seu salário é 2 mil há 5 anos, e hoje é 3 mil. Qual foi sua média de crescimento aqui por ano? Mostra o quanto a receita da empresa cresceu em média ao ano nos últimos 5 anos. Então, o crescimento estável é sinal de força, mesmo que o lucro oscile, tá?
E o CAGR aqui, em 5 anos, é o crescimento médio dos lucros. Se o lucro da empresa saiu de 100 mil para 200 mil em 5 anos, significa aqui, pessoal, que teve um crescimento constante. Esse seria o CAGR. Mostra se a empresa multiplicou os lucros com consistência, não teve picos e depois caiu, entendeu? Então, o crescimento forte e estável é o que todos os investidores buscam, ok? E aqui tem outros indicadores, aqui que é o último, né? Que faltaram alguns, aí eu dividi aqui eles em 3, né? Que é o preço por ativo, né? Que é o preço dividido pelos ativos totais. É como se você pagar 1,20 por uma ação, pagar 1,20 por R$1 de bens que a empresa possui. Na prática, o preço de mercado dividido pelos ativos totais. A importância: avalia se o mercado está valorizando ou desvalorizando os ativos daquela empresa, tá? E aí o preço aqui dividido pelo capital de giro. Preço aqui em relação ao capital de giro. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, pessoal, o que seria o capital de giro, né? O capital de giro, na prática, aqui, ele é o dinheiro que mantém a empresa em funcionamento no dia a dia. Então, seria o estoque, o caixa, o contas a receber, menos aqui o contas a pagar, entendeu? Seria o dinheiro ali que mantém o dia a dia da empresa, tá? Então, é como se você tivesse aqui o dinheiro que você tem para pagar ali as contas ali, como o aluguel, a comida, e rodar o mês ali enquanto espera o salário cair, tá bom? Seriam as contas do dia a dia. Então, o preço sobre capital de giro mostra quantos investidores estão pagando por cada real de capital de giro. A importância disso daqui é o quê? Um número negativo ou muito baixo pode indicar que a empresa está com dificuldades ali para girar o dia a dia dela do operacional ali, que é o caixa operacional dela, tá? Então, muito atento a isso daqui, é importante. E o preço sobre ativo circulante líquido, pessoal, avalia aqui se a empresa está muito cara em relação ao seu capital de curto prazo. Então, o ativo circulante líquido, pessoal, é tudo que a empresa tem para receber no curto prazo, menos o que ela tem que pegar também no curto prazo. Então, é como se você tivesse 5 mil a receber este mês e 3 mil de contas. Seu saldo líquido seria 2, você tem 2 mil ali sobrando. Na prática aqui, o preço de mercado dividido pelo ACL aqui, tá? Que é o ativo circulante líquido. A importância disso daqui é o que, pessoal? Se esses valores aqui estão negativos, a empresa pode ter que se endividar ou vender ativos aqui para cobrir o caixa. Então é um sinal de alerta, tá ok? Então, pessoal, olha esse tanto de indicadores aqui, né? O quanto é importante a gente analisar. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês acharam complexo? É muita coisa, né? Mas, pessoal, é melhor na hora que você for comprar um ativo, você analisar com cuidado, não sair comprando a Deus dará ali, comprar simplesmente um códigozinho. Olha o tanto de coisa que tem aí pra gente poder estar analisando, tá ok? Então, prestem atenção, tomem muito cuidado na hora de investir, entendeu? Não fiquem com medo, mas na hora que você aprende isso daqui, pessoal, vocês não apanham mais, tá ok? Então, se vocês gostaram desse conteúdo aqui, pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, salvem aí se vocês tiverem dúvidas para ficar olhando aí no dia a dia, se vocês tiverem dúvida de algum ativo, na hora que você estiver analisando lá os indicadores, tá? Que ali explica direitinho, eu peguei e coloquei uma analogia prática, tá? Beleza? Valeu, até a próxima, tamo junto, é nóis!